Olá, esse é o canal A Quarta Dimensão e aqui a gente fala um pouquinho de ficção científica. Eu sou o Kainan, nós vamos terminar o capítulo 1 do livro A Máquina do Tempo. Nós terminamos o nosso primeiro vídeo, nosso vídeo anterior, que é o primeiro vídeo do canal, nossa abertura, começo de tudo aqui, com a leitura do capítulo 1 e paramos com o viajante no tempo acionando o seu protótipo da máquina que viaja no tempo. E ela desaparece na frente dos seus convidados, numa das salas da sua casa, né? A sala de fumar, lâmpadas, velas, lareira. A história se passa como se fosse no ano de 1895, ou um pouco antes, né? 1880, 1890, né? O final do século XIX. Que a ciência estava acelerando todo o processo de invenções tecnológicas. A sociedade estava prestando atenção na ciência, na tecnologia, a máquina a vapor, o dirigível, a eletricidade. E como nós falamos no vídeo anterior, o nosso primeiro de todos, a 1895, ao lançamento desse livro aqui, A Máquina do Tempo, a invenção do cinema e a descoberta da radioatividade, tudo junto num ano só, 1895. E agora nós vamos terminar o capítulo 1 da Máquina do Tempo, que vem nessa onda científica no final do século XIX. Então, vamos voltar no protótipo e vamos terminar o nosso capítulo. Virando-se, ele pegou a mão do psicólogo e pediu-lhe que estendesse o indicador. E foi assim que o próprio psicólogo enviou o protótipo da máquina do tempo em sua eterna viagem. Todos nós vimos a alavanca ser acionada. Tenho certeza absoluta de que não houve truque. Senti um sopro de vento e vi a chama da lamparina agitar-se. Uma das velas no console da lareira apagou-se. Então a pequena máquina começou a girar muito rápido, até se tornar indistinta. Por um segundo assumiu uma aparência fantasmagórica. Um torvelinho vertiginoso de bronze e marfim e sumiu. Desapareceu, exceto pela lamparina, a mesa ficou vazia. Ficamos em silêncio por um minuto. Então Philby pediu que diabos o levassem. Quando enfim se recuperou da estupefação, o psicólogo rapidamente se agachou para olhar embaixo da mesinha. O viajante no tempo riu alegremente. E então? Perguntou ele, imitando o psicólogo. E ficando de pé, foi até a lareira, apanhou do console um vidro de tabaco e começou a encher o cachimbo, de costas para nós. Entreolhamo-nos. Escute, você está falando sério? Perguntou o médico. Acredita mesmo que essa maquininha está viajando pelo tempo? Certamente, respondeu o viajante no tempo, abaixando-se para acender nas chamas da lareira uma pequena mecha que usou para acender o cachimbo. Então se virou para o psicólogo, o qual, para mostrar que estava com pleno controle dos nervos, puxou do bolso um charuto
e tentou acendê-lo sem cortar a ponta. Mesmo porque tem uma máquina em tamanho real quase pronta lá dentro. Ele indicou a direção do laboratório. E quando estiver finalizada, pretendo fazer essa viagem eu mesmo. Você está dizendo que aquela máquina viajou para o futuro? Perguntou Philby. Para o futuro ou para o passado? Não posso saber qual dos dois. Depois de uma pausa, o psicólogo chegou a uma hipótese. Deve ter ido para o passado, se é que foi para algum lugar. Por quê? Perguntou o viajante no tempo. Porque presumo que não se moveu no espaço. E se tivesse ido para o futuro, ainda veríamos aqui esse tempo todo, uma vez que se deslocou ao longo deste momento que estamos vivendo agora. Mas se tivesse ido para o passado, opinei, nós a teríamos visto quando entramos nesta sala e também na quinta-feira passada, quando nos reunimos aqui e na quinta-feira anterior e assim por diante. Objeções graves, comentou o prefeito de província, com um ar de imparcialidade, virando-se para o viajante no tempo. Nem um pouco, vamos, pense. O senhor mesmo pode explicar, é uma presença abaixo do limiar, sabe? Uma presença diluída. Claro que sim, disse o psicólogo num tom destinado a nos tranquilizar. É uma questão muito simples dentro da psicologia. Devia ter me ocorrido. É algo bem claro e que resolve de maneira cabal esse aparente paradoxo. Não vemos a máquina pelo mesmo motivo que não vemos os raios de uma roda que gira ou de uma bala que atravessa o ar. Se ela está viajando através do tempo, 50 ou 100 vezes mais rápido que nós, se ela atravessa um minuto enquanto nós atravessamos um segundo, a impressão produzida pelo objeto será sem dúvida de apenas 1 por 50, ou 1/100 da que produziria em condições normais. Isso me parece claro. Ele passou a mão no espaço em que a máquina estivera e disse: vem. Ficamos olhando a mesa vazia por 1 minuto ou mais. O viajante no tempo pediu nossa opinião. No momento, isso soa bastante plausível, respondeu o médico, mas espere até amanhã, até que nosso bom senso retorne. Gostariam de ver a máquina propriamente dita? Propôs o viajante no tempo. Em seguida, tomando na mão a lamparina, ele nos conduziu pelo longo corredor em que sopravam correntes de ar até seu laboratório. Guardo uma lembrança vívida da luz bruxuleante de sua cabeça estranha e larga vista em silhueta, da dança das sombras de nós todos o seguindo perplexos, mas ainda incrédulos. E de no laboratório contemplarmos uma versão em tamanho maior do modelo que tínhamos visto desaparecer diante de nossos olhos. Algumas partes eram de níquel, outras de marfim. E outras partes eram blocos de cristal de rocha, limados ou serrados. Parecia completo, exceto pelas 2 barras retorcidas e de aspecto cristalino ainda sobre a mesa de trabalho, ao lado de papéis cobertos de desenhos de projetos. Aproximei-me para observá-las, pareciam ser de quartzo. Está mesmo falando sério, insistiu o médico. Ou isso é um truque, como o fantasma que nos mostrou no último Natal. Com esta máquina, disse o viajante no tempo, erguendo a lamparina.
Pretendo explorar o tempo. Fui claro, nunca falei tão sério em toda a minha vida. Nenhum de nós soube o que responder. Por cima do ombro do médico, meu olhar cruzou com o de Philby, que me piscou o olho solenemente. Muito bem, esse é o final do primeiro capítulo. Esse é o capítulo 1 de A Máquina do Tempo. Fazendo a nossa leitura, mergulhando na ficção científica com conteúdo, com história boa, porque você vê só um pedacinho agora, já faz a gente pensar em várias perguntas, né? Do protótipo, a questão da velocidade, da viagem no tempo, né? Que vai vir muito com a ficção através dos super-heróis, do Flash, do Mercúrio, da Marvel e de vários outros super-heróis, tanto na velocidade, a viagem no tempo, os paradoxos. Esse livro é um dos grandes inícios, um dos grandes iniciadores da viagem no tempo através de máquinas. E essas personagens, né? Os convidados que estão ouvindo. Que nem quando agora a gente leu o autor, né, dizendo que nunca me esqueço da luz bruxuleante, nós descendo no porão, nas salas, até chegar na sala onde estava a máquina do tempo, com os papéis espalhados nas mesas, com projetos, a máquina quase pronta. E essa luz bruxuleante, as sombras, a gente chegando na sala onde está a máquina. Quer dizer, é uma coisa do contador de histórias, é uma coisa que às vezes uma leitura pode ser bobinha, às vezes uma outra leitura pode ser uma coisa marcante. É um livro marcante, com várias passagens muito marcantes, mas mas que nem essa parte, ele tá indo para a máquina do tempo, né? Nunca vou me esquecer das luzes bruxuleantes, das sombras, a gente passando, descendo a escada, passando pelo corredor até chegar na máquina do tempo. Quer dizer, parece que você está lá, parece que você está dentro da história, né? De tão bem contada. E isso é só o começo, né? Então vamos encerrando o nosso episódio, o nosso vídeo, a nossa leitura de agora e nos animando aí para os próximos vídeos, a continuação da leitura e os comentários que eu vou... Os comentários não, e observar o que tem de interessante aqui, em cada detalhe aqui desse livro, que é um livro muito bom, como tantos outros livros, né, incríveis de ficção científica, de literatura, de ficção de vários tipos, né? Então, até o próximo vídeo.